Olá, bem-vindos a mais um Pod Doctor. O Pod Doctor de hoje traz para vocês aqui um assunto muito importante, principalmente para os profissionais da área de saúde que têm uma atividade especializada com riscos, como cirurgiões, dermatologistas, cirurgião ortopédico, cirurgia plástica. Nós vamos falar de responsabilidade civil profissional. Você que tem o risco de ser acionado por um paciente, por um provável erro médico, você precisa ter um seguro de responsabilidade civil profissional. Estamos aqui com o CEO e diretor técnico da CBM Corretora de Seguros, César Mello. Ele vai trazer aqui os insights, vai explicar para a gente sobre o seguro de responsabilidade civil profissional, que você médico que está numa atividade de risco, você dentista que está numa atividade de risco, você mesmo fisioterapeuta, precisam ter essas informações para que vocês possam investir no seguro e para lhe proteger, né? Porque hoje em dia, Brasil, qualquer pessoa, qualquer profissional está sujeito aí a um processo de responsabilidade civil profissional. Mas hoje o foco é você da área de saúde. Estamos aqui reunidos também com o Roberto Quintieri, que é o nosso diretor da Maxi Imóveis, com o Luiz Queiroz, diretor da Maxi Corretora, e com o nosso convidado especial, que é o César Mello. César, por favor. Obrigado, Carlos, pela oportunidade aqui do podcast. Eu acho muito legal a gente poder trazer para os nossos espectadores, enfim, para os nossos clientes, nossos parceiros, o quão importante é o seguro de responsabilidade civil profissional. Existem para todas as áreas hoje, para os advogados, para os contadores, para os engenheiros, mas a gente tem observado uma judicialização muito grande para a classe médica. Então, acho legal a gente poder trazer isso para vocês, trazer exemplos, comentar o que hoje tem de mais moderno para poder proteger o médico no exercício da atividade dele. Eu acho que esse que é o ponto, né? Entendi. Bom, eu vou aproveitar e pedir aqui ao Roberto e ao Luiz também para se apresentarem para vocês um pouquinho, aí a gente dá sequência ao nosso podcast, que é um tema importantíssimo aqui para a classe da área de saúde, né? Perfeito. Bom, eu sou o Roberto Quintieri, diretor da Maxi Imóveis, e hoje eu fui gentilmente convidado pelo Carlos Marinho, CEO e presidente da Maxi Doctor, para participar, junto com César Mello e com o Luiz Queiroz, desse nosso podcast, do Pod Doctor, né? Para a gente bater um papo super importante sobre esse assunto, que é muito importante, com certeza, para todos vocês que estão nos assistindo, e que vai ser muito bacana a gente conversar aqui. Eu sou o Luiz Queiroz, diretor da Maxi Corretora de Seguros. Esse tema que vamos abordar agora na mesa aqui é bastante relevante, com riquezas de detalhes e muito bem oportuno. Eu queria aproveitar a oportunidade de falar para o nosso público. Provavelmente a gente vai ter profissionais que não são da área de saúde assistindo, né? O seguro de responsabilidade civil profissional, hoje o tema é focado na área de saúde, mas você que é de outros segmentos, inclusive da área contábil também, da área de corretagem de seguros, da área de corretagem de imóveis, também é um potencial cliente para o seguro de responsabilidade civil profissional. Perfeito. Então é importante que a gente possa ampliar um pouquinho mais essa informação, né? Porque com certeza esses profissionais também podem se sentir contemplados aqui com o que a gente vai falar. Mas o foco inicial é a área de saúde, mas eu deixo também aqui o convite para o César, para que ele possa também, num outro podcast, que a gente com certeza vai divulgar em breve, para ele poder falar também da extensão desse seguro para outros profissionais de outros segmentos também que tem um risco muito grande de sofrer alguma ação e tudo mais. E você ter um investimento num seguro de responsabilidade civil profissional significa que você tem proteção. E é muito importante que, dependendo da sua área, que seu cliente saiba que você tem esse seguro, né? Na área médica, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você conta para o seu cliente da área médica que você tem um seguro de responsabilidade civil profissional, se ele for mal intencionado, ele pode sim entrar com ação contra você tentando tirar alguma vantagem. Pô, César, agora a palavra é sua. Maravilha. Vamos lá. Eu trabalho no mercado de seguros há mais de 30 anos, né? E é muito interessante ver como é que o mercado de seguros vem crescendo e mudando no Brasil, né? Quando você fala dos Estados Unidos, você tem seguro para tudo.
né? E hoje no Brasil a gente vem crescendo no mercado de seguros de uma velocidade muito grande para todos os tipos de risco, né? E o que a gente tem observado muito quando a gente fala de seguro de responsabilidade civil é que o consumidor hoje está muito mais consciente dos seus direitos e naturalmente ele está muito mais atento de quando ocorre uma falha na prestação do serviço, que ele venha a ser ressarcido, que ele venha a ser indenizado. Então, o que a gente percebe hoje é um alto índice de judicialização contra profissionais médicos, sejam eles dentistas, médicos, fisioterapeutas, no sentido de que existe uma preocupação que aquela falha seja indenizada para quem realmente teve algum problema com o serviço. E muitas vezes o médico não comete o erro. Esse é um ponto importante no seguro. Ele não comete o erro, mas ele mesmo assim, ele é chamado em juízo para poder ter que esclarecer. E esse movimento, ele é caro. Por quê? Porque o médico precisa se defender. E esse custo de defesa, mesmo ele não tendo cometido o erro médico, ele muitas vezes precisa ser provado e custeado pelo próprio médico. Então você tem o honorário advocatício, você tem o custo do perito, né? Você tem o deslocamento, né? Você tem o tempo que o médico deixa de estar clinicando para poder estar se defendendo. Então, pensando nisso, o mercado de seguros desenvolveu um produto muito interessante que é a pólice de seguro de responsabilidade civil médica, onde você tem um leque de coberturas que vai estar amparando esse profissional médico, o dentista, o fisioterapeuta, enfim, a poder se proteger de uma eventual reclamação. Seja ela uma reclamação que seja real ou uma reclamação do erro que ele não cometeu. Ele pode cometer o erro, também está coberto, porque a pólice cobre imperícia, negligência e imprudência, mas ao mesmo tempo também é um seguro que vai proteger você de ter que arcar com o seu próprio patrimônio, com o seu próprio custo, né, com o seu próprio recurso para poder se defender. Então as seguradoras hoje elaboraram um produto que é contratado através de uma pólice, você faz um investimento numa pólice seguro e você tem toda essa transferência de risco, de custo, de indenização para a seguradora. E hoje a gente tem outras seguradoras que não operavam no passado, né, operando nesse segmento. Hoje você tem a Porto Seguro, você tem a Mafre, você tem a própria Unimed, né, você tem a ACAD, a antiga Argo, que vem trazer essas proteções. Claro que você tem diferença de uma pólice para outra, mas basicamente o objetivo é você cobrir os custos de defesa, os honorários advocatícios, os peritos e, eventualmente, a seguradora fazer um acordo para indenizar o paciente e, obviamente, encerrar o processo. Entendi. Você sabe que há um tempo atrás, César, eu observei o seguinte, né? Existem hoje muitos cursos de estética que preparam aí médicos, dentistas, fisioterapeutas, biomédicos e até biólogos. Então, algumas pessoas trabalham com esse tipo de estética. Na área de odontologia, por exemplo, muitos dentistas hoje fazem harmonia facial, cirurgia, bucomaxilo e etc. Então, esses profissionais precisam entender que eles estão num grupo enorme de risco. Exatamente. E eles necessitam de apólice de seguro de responsabilidade civil profissional. É claro que você já até respondeu, mas eu vou pedir só para você resumir o que eu vou te perguntar agora. O que é o seguro de responsabilidade civil profissional para médicos, dentistas das áreas de saúde e demais profissionais? Uma vez que, com o advento do cuidado com a aparência e tudo mais, aumentou muito o número de profissionais trabalhando com estética facial, corporal. E esses profissionais entraram numa bolha de risco enorme. Perfeito. Todo dia a gente vê, toma conhecimento de notícias aqui, inclusive de clientes que a gente tem, que estão sofrendo algum tipo de processo por parte de algum paciente que não ficou satisfeito com o resultado daquele procedimento. Então a gente sabe disso. Muitos não sabem nem que poderiam estar contratando uma apólice de seguro de responsabilidade civil profissional. Como é que você pode dizer para esse profissional
O que é essa apólice de seguro de responsabilidade civil profissional? Resumidamente, e qual o benefício que ele tem tendo uma apólice como essa? A proteção, na verdade. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é uma apólice de seguro. Então você contrata o seguro para você poder se proteger caso eventualmente ocorra o sinistro. O que seria o sinistro no caso de uma apólice de responsabilidade civil profissional? Uma reclamação judicial, um ajuizamento de uma reclamação para um serviço prestado. Né? E aí eu acho que é interessante a gente pontuar. O Carlos falou dessa questão da questão da estética. Muitos profissionais hoje exercem algum tipo de procedimento, realizam algum tipo de procedimento que eles podem não estar habilitados para fazer. Então, por exemplo, um médico que faz uma cirurgia plástica sem ter o devido registro na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele não vai ter cobertura porque ele não é habilitado para poder fazer esse tipo de procedimento. Então, ele não vai ter cobertura. Então, o ponto importante o seguro, ele visa cobrir os custos de defesa, os honorários dos peritos, os danos de imagem, enfim, ele visa proteger o patrimônio pessoal do profissional quando ele realmente for ajuizado. Então, o seguro é um escudo, é uma defesa que você investe para que no futuro, caso você precise se defender de uma reclamação judicial, você poder transferir esses custos para a seguradora. Entendi. Então não basta ser médico, dentista, fisioterapeuta para ele poder fazer esses procedimentos. Ele tem que ter a formação em especialização naquela área e registro na devida sociedade que vai lhe representar, para que ele tenha realmente toda a proteção na hora de contratar a apólice seguro, né? Isso não vale, eu acredito, César, que não vale só em relação ao seguro, não, né? Se você é um médico ou dentista, você faz um procedimento que você não é habilitado, inclusive, eu acho que o risco dele, não o risco dele, o risco é maior e a resposta também, a punição é maior ainda. É isso. Porque, muito bem colocado, Carlos. Porque o que acontece? O seguro é um contrato de boa-fé. Então, a gente parte desse princípio. E se o médico ou o profissional, seja ele de qual área for, ele está atuando numa área que ele não tem o registro nem a habilitação necessária, a seguradora entende que esse ato não é de boa-fé. E um ato de boa-fé, um ato de má-fé num contrato desse, ele anula o contrato e anula a responsabilidade da seguradora em ter que honrar essa apólice. Então é muito importante o profissional que vai contratar uma apólice seguro ter orientação de um especialista e poder responder um questionário de risco dizendo o seguinte: qual é a área que você atua? Quais são os tipos de procedimento que você realiza? Para que a gente, como profissional de seguros, possa levar esse risco para a seguradora, para ele ser precificado e subscrito adequadamente. E aí você tem uma apólice de seguros que corresponde à sua realidade. Então, respondendo a tua pergunta, o seguro de responsabilidade civil profissional, ele é um seguro que transfere os custos para a seguradora no caso de uma eventual reclamação judicial sobre a prestação do serviço prestado. Pô, parabéns pela resposta e muito obrigado, muito bem esclarecido. Eu que agradeço pela oportunidade. Esses procedimentos que o profissional ele faz, ele tem a obrigatoriedade de informar isso para a seguradora? Tipo assim, aqui no meu consultório, na minha clínica, eu trabalho com situações, processos invasivos, evasivos, isso tudo ele tem que mencionar? Perfeito. A seguradora, ela limita o range de cobertura dela de acordo com a especialidade do médico. E aí ela vai muito mais além. Por exemplo, você pode contratar um seguro de responsabilidade civil profissional de um profissional que faz diagnóstico por imagem. Só que ele precisa dizer se ele faz o diagnóstico puramente por imagem ou se ele faz alguma punção para poder eventualmente concluir o exame. Se ele faz punção, o risco é um. Se ele só faz a imagem, o risco é outro. Então, um obstetra, por exemplo, ele faz, um ginecologista, ele faz apenas o consultório clínico ou ele opera? Ele faz algum tipo de procedimento? Se ele faz algum tipo de procedimento, o risco é maior. Então, ele precisa explicar exatamente para a seguradora todos os tipos de atividade que ele faz. Inclusive, se ele é chefe de equipe.
Porque uma decisão também como chefe de equipe também pode agravar o risco. Baseado, então, nessas informações que ele vai ser precificado pelo atuário da seguradora. Perfeitamente. O atuário ou o subscritor, como a gente desejar chamar, ele vai fazer essa precificação de acordo com a atividade. Você concorda comigo que um médico que faz diagnóstico por imagem, ele tem um risco um pouco menor do que um cirurgião que tá operando? Embora o diagnóstico por imagem seja uma atividade que também tem um risco, porque ele pode errar ali no laudo, e isso pode trazer um prejuízo para o paciente. Um cirurgião que opera ali, ele pode naquele momento ter uma dificuldade e aquela dificuldade se traduzir numa queixa contra o próprio cirurgião. É o que a gente chama de questionário de avaliação de risco. Perfeito. Muito bem colocado, exatamente isso. A partir do questionário de avaliação de risco, a seguradora vai entender a realidade daquele profissional e vai poder precificar de acordo com o tipo de atividade. E aí um ponto que eu acho interessante comentar é o seguinte: seguro é estatística. Então, quando você fala de seguro de responsabilidade civil médica, você está falando de índice de sinistralidade versus prêmio, né? Porque você tem o que a seguradora recebe e o que ela indeniza. Então, cada especialidade tem o seu índice de sinistralidade. A gente entende que é muito mais provável você ter uma sinistralidade maior em quem opera do que quem faz um diagnóstico por imagem. Né? Com certeza, né? Então é isso que traz para a seguradora precificações diferentes, porque são riscos diferentes dentro da mesma realidade médica ali ou da realidade profissional. Eu tenho uma pergunta a te fazer, César. Pois não. Quais as principais coberturas? Perfeito, muito bem colocado. Quando você fala de seguro, normalmente você tem as coberturas básicas e as coberturas acessórias. Então, basicamente, o seguro de responsabilidade civil profissional, ele visa cobrir os custos de defesa, os honorários advocatícios, os custos de perito, eventualmente uma reparação de dano por imagem, e você também tem a possibilidade da seguradora indenizar o paciente que está pleitando essa queixa na justiça via acordo. Então, você tem a possibilidade de ser reembolsado pela seguradora, caso você opte por um advogado, ou a seguradora pode te indicar um advogado, caso você não tenha, ou você também tem a oportunidade de que a seguradora pague diretamente ao seu advogado. Isso tudo está dentro do escopo de coberturas, né? E eu acho que tem uma outra cobertura que eu acho muito interessante, que você, uma vez, num bate-papo comigo, comentou, que é a cobertura do Bom Samaritano. Foi. Não é isso? Foi. O que é a cobertura do Bom Samaritano? O médico está numa viagem com a sua família, ou está num avião, ou está num hotel, e eventualmente uma pessoa passa mal, né? Uma pessoa que está ali passa mal. O médico se vê na obrigação de ter que acudir aquele paciente. Ele prestou o juramento. Ele prestou o juramento, se eu não me engano, de Hipócrates, e vai ter que ali prestar aquele socorro, porque a pessoa está na iminência ali da urgência médica. Ele presta o atendimento, salva a vida daquele paciente. Só que o paciente tem uma outra complicação, que não necessariamente tem a ver com o atendimento daquele médico, e eventualmente processa aquele médico. Aquele médico, ele agiu ali sem remuneração, no intuito de salvar uma vida. E aí ele é processado. Tem cobertura? Sim, tem cobertura. E a cobertura, nesse caso, é uma cobertura chamada de ato do bom samaritano. Ou seja, ele vai ter a tranquilidade para ele cumprir o juramento dele. Perfeito. Ele vai ter Perfeito. Ele vai ter a tranquilidade. Ele cumpriu o juramento dele e está agindo em prol da sociedade para poder salvar a vida e ter a tranquilidade de que ele fez o melhor. Se caso ele vier ser ajuizado, ele vai poder se defender com a seguradora arcando com os custos de defesa da pólice dele. Veja vocês como é que é, né? Mesmo o médico que não é um cirurgião, por exemplo, que não trabalha com risco iminente da sua atividade, ele é um clínico geral, é um alergista e tudo mais, né? Até um psiquiatra que não faz procedimento está dentro do avião, o passageiro passou mal, ele foi lá acudir. Deu um problema ali, esse cara vai te processar. Então, o investimento no seguro de responsabilidade civil profissional é muito mais amplo do que somente para aquele profissional que exerce uma especialidade ali com um grau de risco mais elevado.
Queria só frisar isso para que você que está nos assistindo também registrasse isso, porque você tem esse risco. Você que é médico, você que é dentista também, que é fisioterapeuta, foi socorrer aquela pessoa ali naquele momento e essa pessoa ainda assim pode te processar. E você, por força, né, da sua formação, do seu caráter, da sua empatia, daquilo que determina, né, o código de ética, você foi lá para poder socorrer aquela pessoa e ainda assim você pode sofrer um processo que vai lhe trazer prejuízos financeiros. E a pólice de seguro de responsabilidade civil profissional está aí exatamente para te proteger. Exatamente, para mitigar esse risco de você ser processado quando você tem um ato de altruísmo em prol da sociedade. Carlos, foi muito feliz nessa colocação de investimento, né? Porque o que ele vai ter de retorno? A tranquilidade para ele exercer a profissão dele. Sem dúvida. Perfeito. Sabendo que ele está protegido, pelo menos de alguma forma ele tem uma proteção. Tem uma proteção. É isso aí. Muito interessante. César, você está aí explanando aí todas essas questões aí para gente, de uma forma muito boa, brilhante. Mas para quem está chegando agora aí no nosso podcast, que ainda que perdeu o início das suas explicações, você pode assim dar uma resumida aí? Por que é tão fundamental hoje uma pólice de risco de responsabilidade civil profissional? Perfeito. Hoje eu acho que isso se conecta com os novos tempos, né? A gente está muito ligado nessa questão do direito do consumidor e todo mundo hoje entende que se você tem a percepção e não necessariamente o serviço pode ter sido prestado de uma maneira errada, mas se você tem a percepção de que aquele serviço não foi prestado de uma maneira correta, como você entende que ele deveria ser, você se sente no direito de ajuizar uma ação contra o profissional, seja ele qualquer tipo de profissional. O médico, ele hoje em dia está mais exposto a isso, porque eventualmente ele pode não apresentar um erro médico, mas o paciente entender que ele foi prejudicado e ele processa o médico. E hoje essa judicialização na medicina, ela está muito mais recorrente do que há 10, 20 anos atrás. Então, essa frequência faz com que a pólice de seguro seja indispensável para os médicos que já atuam e para os que estão começando. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E aí eu acho que você converge com dois outros pontos. Você tem a tranquilidade técnica de você trabalhar da maneira que você entende que seja mais adequada para aquele paciente. Você cumpre os protocolos médicos para você ter a tranquilidade que você fez o que deveria ser feito para tratar aquele paciente. E, eventualmente, se tiver algum tipo de queixa, seu patrimônio está protegido. Porque ele está protegido dentro do limite da apólice que você contratou. Então, se eventualmente você for acionado, você sabe que você não vai precisar resgatar no investimento, vender um imóvel ou ter que tomar um empréstimo do banco para se defender de um eventual processo. Porque você tem a tranquilidade que você vai transferir esse custo para a seguradora, e a seguradora tem especialistas para analisar aquele tipo de queixa, tem advogados que vão poder estar apoiando o seu time jurídico também, caso você opte por contratar externamente, e ali você tem toda uma rede de proteção que consegue te apoiar para que você não fique refém daquela situação e tenha que arcar com o seu patrimônio, até num acordo que eventualmente não seja bom para você. Interessante. Pô, bacana. Não tinha... São assim, isso acontece de forma mais regular e rotineira do que a gente imagina. Verdade. Né? Verdade. Quem vive dentro desse mundo da área de saúde sabe que toda hora isso pode acontecer. Aí eu vou falar um fatozinho específico, bem simples, que aconteceu comigo. Tive um processo alérgico, eu estava num restaurante, comi lá um alimento, não sei o que aconteceu naquele dia, eu sou alérgico, e eu tive um processo alérgico. Comecei a ficar inchado na hora, né? O rosto e tudo mais. Corri para o hospital. E lá me aplicaram alguns medicamentos, né? Mas algum medicamento daquele causou uma reação que eu fiquei num estado de excitação enorme. E o enfermeiro, na hora que estava me aplicando a medicação, ele aplicou e a chefe dele estava lá do lado dele. Ele aplicou, quando ele tirou aquela agulha, em vez dele descartar, ele sem querer virou e espetou a chefe dela. Olha só, claro que quem é que eu ia processar? Ninguém ia me processar, né? Mas eu podia até processar ele, se não queriam me deixar sair do hospital de jeito nenhum. Por quê? Porque ele tinha injetado a medicação, acho que na veia, não me recordo mais ou menos, e virou agulha. Olha só, uma displicência
que poderia causar um problemão mesmo, né? Graças a Deus, eu sou um cara saudável e tudo mais, mas não queria me deixar sério, porque agora eu tinha que fazer o exame de sangue para saber se eu era idético, o que mais que eu tinha, entendeu? Caramba. Foi uma doideira aquilo, né? Agora, mas... desculpa só te interromper, mas aproveitando esse teu exemplo, se ele espeta um outro paciente... Imagina. Esse é o ponto. Aí você pergunta, tem cobertura? Tem, porque foi um erro, mas ele pode se defender. Esse é o ponto. Ou ele pode ter que indenizar. Exatamente. Agora, César, muitas vezes a gente vai falar de seguro de responsabilidade civil profissional, a gente fala muito do profissional. Existe a possibilidade da clínica, por exemplo, contratar o seguro em nome do CNPJ para cobrir o quadro médico ali, ou de dentistas, dos profissionais que atendem aqueles pacientes ali daquela comunidade? Perfeito. Existe sim. E aí foi uma excelente pergunta, porque aí você separa o CPF do CNPJ. Né? Enquanto você tem o seguro, que é um seguro personalíssimo de responsabilidade civil profissional, você tem o seguro de erros e omissões. Né? A gente traz muita terminologia lá de fora que chamam de Errors and Omissions, o E&O. Esse seguro de erros e omissões é um seguro mais amplo, porque ele cobre infidelidade de funcionário, ele eventualmente cobre uma falha da equipe. Então é muito importante que a clínica também tenha um seguro de erros e omissões, né? Por quê? Porque uma eventual falha num hospital, por exemplo, uma infecção hospitalar, você vai culpar quem? Você vai culpar o médico? Eventualmente você tem 3, 4 médicos, enfermeiros atendendo, tem uma equipe, e eventualmente ele teve uma infecção hospitalar por uma falha no acesso ou um problema respiratório, enfim. Quem que você vai culpar? Você fala, não, o hospital talvez não tenha feito a higienização adequada, não tenha feito toda a parte de esterilização que deveria ser feito. E aí, quem que a família vai processar? Vai processar o hospital. E aí o hospital tem que ter essa cobertura para atender esse paciente, porque senão o hospital vai ter que tirar do caixa dele e indenizar a família, ou vai ter que tirar do caixa para começar a se defender, contratar perito, e a gente sabe que perito é por salário mínimo, por múltiplos de salário mínimo, né? Então, se for um perito hoje for cobrar 10 salários mínimos para fazer uma perícia, são no mínimo 16 mil, né? E aí o céu é o limite, à medida que você for contestando, precisa pagar outros peritos. Então é importante que os hospitais tenham o seguro de erros e omissões, e os médicos tenham também, porque eventualmente o médico e o hospital podem ser processados comum com a corresponsabilidade do outro. É o que mais acontece. Entra na justiça contra os dois, tanto quanto a clínica ou o hospital, como também processo profissional. Exato. E aí, o que eu acho que é importante, a gente como especialista de seguros, trazer para o profissional que está precisando contratar esse serviço o quão frequente é esse cenário, trazer os exemplos mais recentes que a gente eventualmente está vendo na mídia, a gente eventualmente está vendo acontecer no dia a dia, e mostrar que para aquele evento qual seria a cobertura mais adequada, qual seria o entendimento da seguradora, né? Qual seria a aplicação, como é que seria o passo a passo, né? E aí eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que esse evento pode acontecer, e se ele acontecer, ele vai ter a cobertura se você tiver feito a contratação adequada da tua apólice, se tiver feito o investimento adequado na apólice que corresponde ao seu risco. César, quando a gente fala em hospital, estamos falando de uma empresa de um porte maior, com mais recursos. Mas você imagina uma pequena clínica, né? Que também tem procedimentos lá, né? Que acontecem, né? O risco dela é maior ainda. Sim. Então, essa pequena clínica, essa empresa de serviços médicos, ela tem um risco maior ainda, né? E eu queria até estender um pouco o assunto. Por exemplo, se você for processado, sua empresa é uma sociedade empresária limitada, simples limitada, e a sua responsabilidade, a princípio, está limitada ao capital social da empresa. Por isso ela é de responsabilidade limitada. Mas o juiz pode quebrar isso. Essa linha, meu capital social da minha empresa é 10 mil, mas você acabou de ser processado e vai ter que pagar uma indenização de 200 mil reais. O juiz pode sim bloquear o seu faturamento, ele pode sim quebrar essa proteção do limitada da empresa e a pessoa física daquele profissional ou dos sócios daquela empresa. Então,
A apólice de seguro cobre o hospital e cobre você, que é uma empresa de pequeno porte, uma empresa menor, que tem um faturamento menor, mas que tem os mesmos riscos do hospital. Então é importante que a gente entenda qual é realmente a função importante do investimento na apólice de seguro de responsabilidade civil profissional. Não é só para o médico ou para o dentista ou profissional de saúde, não é só para o hospital, é também para a clínica. A gente amplia isso, né? Para você entender o grande risco, onde é que isso pode chegar. Então essa proteção é fundamental. Não pode olhar como custo, seu investimento. Custo é quando você não fizer a apólice e correr o risco de sofrer um processo. Aí sim, aquilo é um custo, vai tirar o seu sono, porque você não vai ter proteção, vai contratar no mercado os profissionais para tentar te ajudar, não é verdade? E isso é uma coisa realmente que pode te trazer danos mais severos do que somente o financeiro. Por isso é tão importante investir com profissionais que entendem do seu negócio. Nós somos aqui a Max Doctor, uma empresa especializada em contabilidade para a área de saúde. Estamos trazendo aqui o César Mello, que é o diretor da CBM, corretora de seguro especializada em seguro de responsabilidade civil profissional para a área de saúde também. Agradecer mais uma vez a você aqui, não estamos encerrando, é só te agradecer aqui durante ainda esse podcast que a gente está gravando, porque essas informações são importantes demais. E eu quero que meus clientes possam escutar todo esse podcast, que você possa compartilhar com seus amigos, seus colegas, para vocês entenderem um pouco mais da importância de ter uma apólice de seguro de responsabilidade civil profissional. Não só para você, pessoa física, mas para sua clínica também. Muito bem colocado, obrigado por essa oportunidade de estar falando desse tema que eu acho que é tão importante, é tão abrangente, né? E quando você fala de seguro de clínica, muitas vezes você fala assim, não, vamos fazer o seguro de incêndio, porque se a gente pegar fogo aqui, vai inviabilizar o meu negócio, né? Se pegar fogo, inviabiliza o meu negócio. Mas se eventualmente você for processado e tiver que ter um dispêndio grande do seu caixa, também vai inviabilizar o seu negócio. Exatamente. Então o seu negócio ele não corre só o risco físico, né? Ele corre o risco da operação. E para você tratar o risco da operação, você tem que, obviamente, ter uma cobertura adequada para a tua operação, né? Então acho que está muito em linha, foi muito bem colocado, Carlos. Foi muito... Bom, então a gente segue um pouquinho mais para que você possa esclarecer algumas dúvidas, né? E quando a gente fala de seguro de responsabilidade civil profissional, muitas vezes a gente pensa que eu contratei agora, essa pólice só conta para frente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que é retroatividade na apólice de seguro de responsabilidade civil profissional. Como é que ela se dá no contexto? Contratei a apólice de seguro de responsabilidade civil profissional. Como é que funciona isso? Existe retroatividade a partir da primeira apólice ou eu tenho que ir fazendo contratações anuais, sempre vencendo, e aí sim eu consigo proteger também o passado? Perfeito. Isso vai variar de seguradora para seguradora, de o tipo de cobertura que ela dá. Normalmente, a seguradora vai tratando essa retroatividade à medida que você vai seguindo com as renovações, mesmo que não seja na mesma seguradora. Mas se você tem o seguro contratado, vamos supor, você contratou um seguro em 2020, tá? E agora, em 2026, você descobre que em 2021 um paciente se sentiu prejudicado e faz uma queixa hoje, né? Então, esse seguro, ele retroage para fatos desconhecidos, né? E dependendo da seguradora, você pode ter essa retroatividade mesmo na primeira contratação. Depende de qual tipo de cobertura a seguradora se dispõe a dar. Mas a gente tem um ponto importante que eu acho muito esclarecedor e é uma consultoria que a gente traz para os nossos clientes, que é o seguinte: se você tem uma apólice de responsabilidade civil profissional, essa apólice normalmente é uma apólice à base de reclamação. O que é isso? A cobertura não está só limitada durante a vigência da apólice, mas ela vai retroagir a partir do momento que você que você descobre um fato novo, fato desconhecido. Então, se esse fato ocorrer durante a vigência da apólice, você tem que avisar a seguradora. Você avisa a seguradora e aí você, mesmo que esse sinistro não se materialize, uma sinalização para a seguradora que você faz, que é uma expectativa de sinistro. Estava tentando achar a palavra. É uma expectativa de sinistro. Então você trava aquela apólice. Porque se daqui a 3, 4 anos o reclamante optar por não seguir, ok, não houve o sinistro, não se materializou, mas naquele momento haveria expectativa. Então, se você, depois que a apólice cessar, você optar por não contratar mais essa apólice,
aquela reclamação ficou registrada lá, travou a apólice e você pode solicitar à seguradora uma indenização caso você venha a ser processado. Então é muito importante a gente ler a apólice, entender quais são as principais coberturas, quais são as principais exclusões, que é para que a partir daí você consiga adequar aquela apólice de seguro à realidade do seu risco, à realidade do seu trabalho, à realidade da sua operação. Então, o que você está falando você vai explicar para o especialista como é que você opera, como é que você trabalha, quais são os principais riscos, e ele vai, junto com você, desenhar uma apólice não só com uma cobertura financeira, mas com uma cobertura adequada à tua realidade, seja ela passada, presente ou futura. Então é importante que no momento da contratação você tenha um especialista para poder entender como você trabalha. A gente está falando de profissionais médicos aqui, mas a gente pode falar de profissionais contadores, a gente pode falar de profissionais advogados. Um advogado pode perder um prazo e prejudicar um cliente. Exatamente. Então, naturalmente, você tem que entender com que tipo de causas aquele advogado trabalha, né? Um advogado que opera mais no imobiliário, um advogado que opera mais na área financeira, um advogado, um dentista, né? Um dentista que fez um procedimento que eventualmente pode ter levado a uma infecção e aí o dentista esterilizou, ficou tudo ok, mas aquele paciente pode ter uma infecção, e como é que ele vai se defender? Vai ter que contratar um perito para mostrar que foi tudo esterilizado, né? Então, esse tipo de cuidado na hora da contratação do seguro garante que você, no futuro, vai ter uma tranquilidade e vai estar adequadamente coberto. Baseado nessa explanação, me corrija se eu estiver errado. Então, é importantíssimo que o médico profissional liberal que tem a sua apólice de seguro de RC, a partir do momento que ele saiba, que ele tenha conhecimento, que ele vai ser notificado ou ajuizado, que ele comunique a seguradora. Perfeito, Luiz. Imediatamente. Seguro é um contrato, novamente, um contrato de boa fé. Então, a partir do momento que você tomou ciência, você precisa notificar a seguradora. Por quê? Porque a seguradora, ela tem a reserva técnica, que é a reserva que ela tem para poder pagar o sinistro. Ela tem os provisionamentos. Então, a partir do momento que a seguradora tem ciência daquela expectativa de sinistro, ela vai começar naturalmente a seguir protocolos e procedimentos internos para poder mitigar esse risco ou para eventualmente poder te indenizar da melhor maneira. Então, a comunicação tem que ser fluida para a seguradora. Pô, mas como é que eu comunico com o sinistro? Naturalmente, se avisa imediatamente ao seu corretor, que é a pessoa que está ali para poder te assessorar e fazer essa interface junto com a seguradora. Você vai preparar uma carta ou um e-mail, você vai formalizar essa informação para a seguradora e vai pegar a devolutiva. Confirma o recebimento do e-mail ou confirma aqui o carimbo da carta com a data de recebimento. Você vai imprimir e você vai guardar. E no futuro, se eventualmente você precisar acionar a seguradora, você vai falar, olha, seguradora, eu fiz a comunicação conforme determina a apólice, e você vai garantir o seu direito de receber a indenização caso você venha a ser processado. No caso da retroatividade. No caso da retroatividade, que a seguradora vai ter travado essa expectativa de sinistro na apólice que ela está cobrindo. Porque hoje você pode estar fazendo com a Mafre, amanhã você pode estar fazendo com a Porto Seguro, depois você pode estar fazendo com a CAD ou com qualquer outra seguradora, Tóquio Marine, eventualmente, que venha a cobrir esse risco. E é importante que a seguradora que estava cobrindo o risco no momento tenha sido notificada. Quanto mais informação e mais transparência, melhor para a seguradora, melhor para o segurado e melhor para o mercado como um todo. Perfeito. Interessante, né? Então, depois disso tudo que a gente escutou, que a gente perguntou para você, eu te pergunto, para finalizar o nosso podcast sobre responsabilidade civil profissional, por que você recomenda os profissionais da área de saúde contratarem o seguro de responsabilidade civil profissional? Perfeito. A minha resposta é em duas palavras: proteção patrimonial. Tudo que você construiu ao longo da sua carreira,
ao longo do seu estudo, ao longo do seu esforço como profissional, seja profissional médico, profissional dentista, enfim, a carreira que você escolheu, você investiu tempo, você investiu estudo, você investiu dinheiro e você construiu um patrimônio. Então você precisa proteger esse patrimônio de uma eventual reclamação judicial que possa te obrigar a pagar uma indenização. Então, a partir do momento que você paga uma apólice que está feita adequado para o teu risco, você se protege. Então você cria um escudo que está protegendo todo o seu legado, todo o seu trabalho e todo o seu patrimônio. Pô, muito legal. Então, gente, estamos chegando aqui ao final desse maravilhoso podcast. Você vê, César, volto aqui também a te fazer um outro convite, outro desafio, para você voltar a falar aqui sobre responsabilidade civil profissional, trazer mais informações ainda, porque eu acredito que esse assunto não tenha sido esgotado e que você possa trazer mais algum assunto ainda que a gente vá conseguir atingir os profissionais da área de saúde. E o quanto antes, né? Porque eu tenho certeza que informações como essa fica todo mundo lá com uma fome enorme, uma vontade enorme de receber de novo essas informações. Queria pedir a vocês que deixem uma frase importante aqui para os nossos clientes, para quem está nos assistindo, uma frase que vocês julgam importante, que vai fazer alguma diferença nesse momento e na vida dessas pessoas e que tem a ver também, se conseguir falar um pouco, tem a ver com esse podcast que a gente acabou de concluir. Bom, eu falei em um dos episódios anteriores aí de um de nossos podcasts que Deus abençoa planos onde nós compartilhamos o nosso saber com as pessoas, né? Deus não abençoa projetos egoístas. E eu gostaria de agradecer muito o César por ter dedicado o tempo dele, a tarde dele aqui hoje, conversando com a gente sobre esse assunto. Muito importante, muito interessante. Eu tenho certeza que foi bastante esclarecedor e que em breve teremos oportunidade novamente, né, de falar com ele sobre isso aí. Disso. Tenho certeza, foi muito bacana. Gostei muito. Só me convidar que eu venho. É uma honra, é uma alegria estar com vocês aqui. César, obrigado. Saí daqui satisfeito, né? Foi enriquecedor a sua explanação. É um assunto que tem mais coisas ainda a se aprofundar, entendeu? E com certeza você fará outro podcast aqui. Eu faço questão de ser convidado, Carlos. Tá bom. Para estar participando e aprendendo, tá? E eu quero deixar aqui uma coisa, é aquela câmera aí que eu falo, né? Você aí que está pensando em desistir, não desista, sabe por quê? Porque às vezes o último esforço é o que muda tudo. Perfeito. Isso aí. Muito legal, muito legal. Muito bacana. Muito bacana e profundo. Perfeito. Do meu lado, eu acho que é legal trazer uma mensagem, e uma mensagem importante, que não é só você proteger o seu patrimônio, é você proteger o seu legado. Né? E quando você protege o seu legado, você está levando isso para as próximas gerações, né? Para os futuros médicos, futuros engenheiros, futuros advogados, futuros contadores, futuros corretores de seguros. Então é importante você proteger o seu legado. E o mercado de seguros tem opções e muitas possibilidades para isso. Bom, muito legal. Bom, você que está nos assistindo, né? Podem perceber como a gente trouxe aqui nesse podcast informações importantíssimas para a sua vida, né? Não é só um bate-papo, a gente está batendo um papo leve, descontraído, mas trazendo para você informações que podem mudar a sua vida hoje e amanhã, desde que você busque aqui a Max Doctor, a CBM, que é a nossa parceira, né? Então você pode sim também ter essa proteção, mas você tem que buscar isso através de profissionais que entendam desse negócio, né? Porque seguro, existem um monte de corretoras, assim como existem empresas de assessoria contábil, mas que são generalistas. Você não é o foco principal dessas empresas, mas aqui você é. O profissional da área de saúde aqui, ele é a prioridade. Essa aqui é a sua casa. A gente está aqui porque você existe, porque você contrata os nossos serviços, porque você quer um atendimento diferenciado. E é isso que nós fazemos todos os dias. A gente acorda de manhã para vir trabalhar, para vir para a empresa, sempre buscando novas informações, soluções, para que você receba essas informações e possa estar protegido, seja na parte fiscal, na parte contábil. Nós vivemos aí num país com um número infinito de leis que mudam todos os dias.
Nós somos empresários também. Então, aquilo que você sofre lá com custos altos de tributo, toda uma burocracia que te impede de crescer, nós passamos pelos mesmos problemas. Então, quando a gente busca uma solução aqui, a gente está buscando uma solução para o seu negócio e para o nosso também. Parte contábil, a parte de imóveis, a parte de corretora de seguros, também nós também somos clientes de seguros de responsabilidade civil profissional. Exatamente. E não podíamos deixar de trazer essa informação para você. Porque aqui na empresa, nós funcionamos aqui na Max Doctor há mais de 30 anos, atendendo médicos, profissionais da área de saúde, dentistas. E ao longo desse tempo, a gente viu muitos passarem por processos, né? E há alguns anos atrás, algumas companhias nem queriam mais fazer seguro de responsabilidade civil profissional para profissionais da área de saúde. Difícil. Mas hoje, o César está trazendo para a gente essas soluções. E se você quer ter uma consultoria, entender do seu negócio, vem aqui, nos procure. Nós vamos encaminhar aqui uma link na bio, um link na bio com informação, com contato, que você pode entrar, fazer contato conosco e nós vamos te ajudar a encontrar uma pólice de seguro, né, César? Para resolver aí o seu problema, te protegendo, porque não adianta você procurar um seguro depois que você for processado. Você tem que fazer isso antes. Perfeito. Entende? Porque aí você vai estar protegido, né? A companhia de seguro vai te fornecer aí advogados especialistas no seu assunto, peritos e possivelmente uma indenização em caso realmente de confirmação de uma falha técnica, de um procedimento que foi mal executado, que ninguém está livre disso, de não acontecer, né? Somos seres humanos, não é verdade? E precisamos realmente estar sempre buscando proteção. Você que é profissional da área de saúde, você também é empresário. Para o fisco, depois que você tira um CNPJ, né, vamos dizer que você não presta serviço como pessoa física somente, você é empresário. E o empresário no Brasil pequeno, ele é considerado como grande. O fisco não faz distinção. Bastou ter o CNPJ que o seu risco é igual aos demais, seja quem fatura mais, quem fatura menos. Então é importante que você pense nisso e proteção nunca é demais. Quando a gente fala de proteção de patrimônio, o César falou muito bem, é proteger o seu legado, proteger a sua família, porque isso causa realmente problemas seríssimos. Tira a paz, você deixa de produzir porque não consegue mais, porque aquilo tira a tua energia da sua família. Então procure investir também nesse tipo de proteção. Fazer só o seu seguro de vida, seguro saúde, infelizmente não é o suficiente. Para gente que tem algum risco na profissão, o seguro de responsabilidade civil profissional é um instrumento legal e que pode realmente te ajudar no momento de dificuldade. Eu deixo aqui mais uma vez um recado para vocês, para nunca desistir realmente, né? Os obstáculos vão surgir, mas esses obstáculos têm que ser molas que te impulsionam a superar todas essas dificuldades. Perfeito. Muito obrigado. Max Doctor aqui agradece a vocês. Continue acompanhando os nossos podcasts do nosso programa chamado Pod Doctor. Um beijo grande e muito obrigado mais uma vez pela sua audiência.